viu que muitas aplicações aí que estão já, que não é mais futuro, que é no presente, que a gente podemos aí explorar de forma já bastante intensa aí para, né, para mudarmos aí né, o nosso dia a dia aí, ansioso pela semana de 3 dias aí, que ele falou que nós vamos no futuro aí trabalhar 3 dias só, né? Mas enfim, estamos trazendo aqui hoje, tá certo? Para abordar esse assunto dessa relação, né, do que inteligência artificial, né, sua relação com as escolas de contas. O professor Furlan, colega nosso aqui lá da Universidade de Fortaleza, que milita nessa área de educação, né, tem trabalhado também com essas aplicações de serviços, né, e aplicações voltadas para a área de educação. E o professor Macedo, né, nosso colega aqui da Universidade Federal do Ceará, parceiro também aqui do governo do estado, de várias instituições, inúmeros projetos de inovação. Se tudo der certo aí, também será parceiro nosso a partir de 2024, aí, com um projeto que nós estamos desenhando juntos aí, lá para o Tribunal de Contas, tá? Mas vamos aqui fazer nossos combinados aqui, tá certo? A ideia é começar aqui com o professor Furlan, ele vai abordar de forma mais, né, específica o tema, né, na educação, tá? E aí, professor, tem a ideia 40 minutos aí no máximo aí, e tá certo? Depois aí passamos a apresentação do professor Macedo, também no máximo 40 minutos, e aí a gente começa a parte mais interativa, né, conversando, né, em cima do que eles apresentarem aqui, fazemos nossos questionamentos, nossas intervenções aí, para, digamos, começarmos aí a trazer para dentro das nossas escolas de contas essa temática aí, ver como podemos trabalhar essa temática de forma mais intensa e como isso pode ser levado para os servidores, levado para os nossos jurisdicionados como um todo, tá certo? Professor Furlan, a palavra é sua aí, tá certo? 40 minutos. Obrigado, professor Raimi, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Macedo também. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar um pouquinho aqui de educação, né? Talvez misturada com IA, misturada com o Tribunal de Contas. Tentei fazer uma apresentação mais leve, né? Vamos ver se eu consigo. Posso rodar? Posso caminhar? Tem a telinha aqui. Não, eu prefiro caminhar sempre, prefiro ficar mais à vontade. Então, já não passou. Agora sim. Então, sou o professor João Batista Furlan Duarte, trabalho no programa de pós-graduação em Informática Aplicada, né, desde praticamente a fundação desse programa em 2001. Acho que foi, cabelo aqui também já foi, né? Mas enfim, desde essa época eu trabalho com informática na educação ou educação na informática, tentando criar, vamos dizer assim, algum software, alguma coisa que ajude alguém a aprender. E não ensine alguém. Essa é a temática. Eu não consigo, na minha visão, eu não consigo ensinar. Aquela pessoa só aprende se ela estiver, né, com vontade de aprender, apta a aprender ou, né, disposta a aprender. Então, desde essa época, a gente trabalha na busca, né, de alguma coisa que ajude alguém a aprender. Certo? E aí vem, né, nesses novos tempos, né, a história da IA. Então, vou fazer um pequeno sumário aqui do que eu vou apresentar. São nove temas, né, educação, inteligência e por aí vai, até a gente chegar lá nas nossas conclusões. Certo? Então, vamos ver o que tem por aqui. Né? Vocês já devem ter percebido que a nossa sociedade ela não será mais a mesma com a IA. Já sentiram isso na vida de vocês? Já viram como ela começa a moldar? Vocês têm redes sociais, vocês têm TikTok, vocês têm Instagram, Facebook. Todas essas redes estão com IA. Todas elas analisam, né, o que vocês estão falando. Esse rapaz aqui, ele está me escutando agora. Certo? Então ele vai informar para alguma rede, para alguma coisa, que eu falei algumas palavras, e essas palavras vão levar o quê? Você já deve ter percebido isso também. A uma propaganda. Né? Mas como é que pode? Eu acabei de falar nesse negócio. Pois é. Então, nossa sociedade não será mais a mesma. Então, essas IAs, elas vão moldar, né, tudo que a gente pensa, né, e tudo que a gente faz. Embora a gente não queira. A gente está sujeito a elas. Até a nossa televisão hoje está nos escutando. Certo? Então,
muito cuidado ao falar. Então daí vem educação, que é o processo de adquirir conhecimento, habilidades e valores. Então tudo que eu vejo, tudo que eu olho, tudo que eu leio, né, me ajuda a adquirir essas coisas, conhecimentos e valores. E a inteligência artificial seria a capacidade dos sistemas computacionais de realizar tarefas que normalmente exigiriam, né, a nossa inteligência humana. Então cada vez mais sistemas computacionais estão conseguindo fazer essas análises e a partir de análises, né, tomar decisões, que é o básico da IA, que é o que se espera. Estamos próximos a uma revolução das máquinas? Provavelmente não. Isso está muito distante ainda, né? Mas daqui a uns 100 anos, quem sabe. Então esses dois mundos estão se entrelaçando de maneiras inovadoras, né? E aí abre-se um leque de oportunidades para a gente aprimorar a forma como a gente aprende, como a gente ensina, buscando um pouquinho do lema da Unifor, né? Ensinando e aprender. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quais são os leques? A IA está aqui para o bem ou está aqui para o mal? A IA está aqui. Como você vai usar depende de você. Né? Pois é. Então imagine aí, né, a personalização do aprendizado, onde as necessidades individuais dos alunos são atendidas de maneira única. Certo? Você está numa universidade, você está numa escola, você está num curso aprendendo sei lá o que, mas aprendendo. E aí, né, você começa a conversar com seu colega e observa que ele não está no mesmo nível que você, né, apesar dele estar na mesma turma. Certo? Isso pode ser proporcionado pela IA. Eu posso ter vários alunos da minha turma, né, e eles estarem em pontos diferentes da minha disciplina. Com a IA, isso já é possível. Ou, né, identificar áreas de melhoria na educação por meio da análise inteligente de dados. Certo? Qual é o nosso sistema hoje? Eu tenho um conteúdo para prescrever, para passar para os alunos, e eu não consigo fugir daquilo ali. Eu tenho que chegar no final do semestre, que é basicamente semana que vem, e eu ter dado todo o meu conteúdo desde o início. Mas eu tenho um aluno que ele ficou para trás. Eu consigo recuperar esse aluno? Muito difícil. Com essa nova forma de abordagem, eu consigo recuperar esse aluno. Eu consigo dar uma sobrevida a ele. Então, esses são alguns exemplos aí do poder transformador na educação, né, que a IA pode proporcionar para a gente se já não está proporcionando. Tem alguns exemplos aqui, né, mais ao final, sobre isso. Então, imagine uma sala virtual, uma sala de aula virtual que se adapta dinamicamente ao ritmo de aprendizado do aluno. Certo? Então, como é que seria isso? Que professor é esse que consegue saber onde é que cada aluno está? É um professor de IA, auxiliado pela IA. Ele vai conseguir, né, acompanhar seus alunos no seu aprendizado. Então, plataformas habilitadas por inteligência artificial, elas conseguem fazer exatamente isso. Proporcionam uma experiência personalizada para o aluno. Então isso já é possível. Mas é amplo? Não, não é amplo. Está começando. Está sendo adaptado para isso. Então ela desempenha também um papel crucial na tutoria virtual. Então sistemas... Perdão. Não sei. Está falhando? Está melhor? É que eu falo baixo mesmo. Não tem jeito. Então sistemas inteligentes podem analisar o desempenho dos alunos e identificar áreas de desafio ou de melhorias. Certo? Isso já é feito hoje, já. Eu consigo, mesmo sem um sistema muito inteligente, eu já consigo saber que aluno participou da aula, que aluno abriu aquele arquivo, né, quanto tempo ele ficou naquele arquivo. Né? Numa prova virtual, eu consigo saber quanto tempo cada aluno desperdiçou em cada questão. Né? Que hora que ele abriu a prova, que hora que ele fechou a prova, que hora que ele saiu para tomar uma água e voltou. Então, tudo, até os alt tabs para dar uma pescadinha, eu sei que ele fez, né? Dá para a gente saber, certo? E eu não preciso tanto de IA para fazer isso. Imagine com a IA. Né? Certo? Então, isso não apenas melhora a compreensão do material, mas também promove, né, o que a gente sempre busca, um ambiente mais inclusivo. Né? A gente fazer a inclusão. Né? Conseguir que cada vez mais pessoas adquiram um nível de conhecimento maior. Né? Isso é inclusão. Cadê? Não foi? Não foi. Então, se a gente falar de avaliação, né,
a IA também oferece os feedbacks, correção automática, né, e tudo mais. O aluno recebe a sua prova, né, a sua nota no momento certo, ele terminou a sua prova, já tem sua nota. Alguns sistemas hoje já fazem isso também, não preciso tanto de IA para isso, mas com a IA isso melhora muito. Né? Então isso alivia um fardo dos educadores, né? E aí permitindo que se concentre em interações mais significativas. Então aquele momento que eu estaria, né, perdido em correções de prova, né, várias horas corrigindo prova, eu tenho, né, mais tempo para estudar, mais tempo para interagir com o aluno, saber quais são os pontos fracos dele, o que ele precisa, né? E ainda fornecer informações imediatas para ajustar o melhor desempenho do aluno, fazer com que ele, né, sempre tenha um aprendizado melhor. Então essas são apenas algumas das muitas maneiras da inteligência artificial estar modelando ou moldando o nosso cenário educacional. Então à medida que essas facilidades sejam exploradas, né, mais e mais isso vai evoluir, mais e mais a gente vai cercado, talvez, né, às vezes isso represente uma prisão, porque eu vou ter um sistema toda hora lá me instigando a estudar, me instigando a ler, me instigando a fazer o exercício. Talvez isso reflita também, né, a gente precisa refletir sobre isso. Então esses desafios vão desde a individualização do ensino, né, até a identificação de áreas de melhoria. Então, felizmente, né, a IA oferece para nós soluções inovadoras para a gente conseguir, né, vencer esses desafios. E os desafios significativos da identificação, né, eficaz das lacunas na aprendizagem. Muitas vezes, não sei se alguém de vocês aqui já é professor, né, ou já foi, né, e vários alunos na nossa turma têm dificuldade de chegar até o professor e dizer, eu estou com dificuldade nisso aqui, ou levantar a mão e fazer uma pergunta. Eu sempre digo que a pergunta que não foi feita é a pergunta que deveria ter sido feita, né? Ela não virou dúvida, ela virou dívida, né? Então você já não tem mais a oportunidade de perguntar. E esses alunos, eles não têm essa, digamos assim, essa coragem para perguntar. E aí o meu sistema IA conseguiria detectar esse aluno, conseguiria ver onde é que ele não está avançando, certo? E aí eu consegui, de alguma maneira interativa, chegar até ele e fazer com que ele evolua. Então eu posso analisar os dados de desempenho, mesmo que ele não esteja sabendo. Ele entrou lá no sistema da Unifor, por exemplo, eu sei o que ele clicou, eu sei o que ele fez, eu sei que ele está clicando várias vezes na mesma coisa, no mesmo slide, na mesma... Né? E aí eu consigo analisar esses dados e entender, né, qual é a necessidade individual de cada um. Ou pelo menos o sistema vai me passar isso. Mais. Então isso seria a individualização do ensino. Numa sala de 30 alunos, de 50 alunos, eu consegui, né, verificar em qual posição cada um está e como eu consigo, né, fazer ele evoluir. Hoje eu consigo fazer isso? Sem análise de dados? Não tenho como. Isso é uma triste realidade, mas eu não tenho como. Uma turma de 5 alunos, perfeito, é possível. 10, 15 alunos já começa a complicar, 20, 30, já perdi a condição de fazer essa análise. Então, essa IA aí, ela pode fornecer uma capacidade de adaptar dinamicamente o currículo com base no progresso do aluno. Eu consigo também fazer isso. Então, vejam aí os grandes avanços que a gente vai fazer na educação, só na educação, né, se eu conseguir ter esses sistemas ao meu dispor. Né. Então, cada estudante teria uma atenção e material necessário para atingir o seu potencial máximo, ou seja, eu vou detectar que meu aluno com aquele material não está conseguindo, e aí eu busco outro material, a própria IA busca outro material, oferece para ele, e aí sim ele consegue, né, uma gama de materiais no qual ele vai conseguir atingir seu objetivo. O acompanhamento constante é outro desafio, a gente também não consegue fazer isso numa turma grande, é uma tarefa árdua, né, como está escrito aí. E essa automação ela permite que a gente consiga, né, ter os dados e fazer o acompanhamento. Bem rapidinho. Então, enfrentarmos esses desafios, né, devemos reconhecer o papel transformador que a IA tem na nossa vida aí. Então, ao integrar essas tecnologias de maneira estratégica, a gente pode construir, né, um sistema educacional mais adaptável a todo mundo. Como é que ficaria, né, voltando agora, tentando entrelaçar Tribunal de Contas com educação, como é que a gente chegaria lá, né?
Como é que a gente faria isso aí? Se eu consigo fazer isso lá na educação, se eu consigo otimizar meus dados, eu consigo também, né, otimizar a operação. Opa, aqui eu voltei. Operação de Tribunal de Contas. A eficiência operacional é crucial, vocês sabem disso, para assegurar que a prestação de contas seja precisa, efetiva e transparente. Mas aí vem as questões, né? Como eu consigo fazer isso aqui? Agora sim. Então, um dos principais contributos da inteligência artificial é a automação de tarefas rotineiras. Quantos de vocês aqui já estão cansados de fazer a mesma coisa todo dia, olhar conta? Cansa? A mesma coisa que corrigir prova. Dá no mesmo. Então, se eu conseguir automatizar isso aí, eu conseguir uma IA que faça esse primeiro, né, escrutinação, essa primeira varredura no meu sistema lá, vai ser muito bom. Né? Se é que já não tem. Né? Acredito que já tem. Então, processos que antes demandavam horas de trabalho manual, eles podem ser realizados de forma rápida e precisa por algoritmos inteligentes. Eu não vou me cansar fazendo aquilo. Eu tenho um algoritmo, eu lanço para ele, ele faz toda a análise e me dá esse, aqui tem problemas. Mesma coisa que eu fiz lá com meus alunos. Então, essa prestação tem problemas, essa aqui está ok, aquela lá tem problemas e por aí vai. E aí eu libero recursos humanos, né, para tarefas mais analíticas e estratégicas. Então, essa análise de dados é a peça-chave, né, do quebra-cabeça, né, da eficiência operacional. Então, observaram que tudo começa onde? Em dados. Né, tem que ter dados, tem que ter números. É o que esse rapaz aqui continua coletando. Toda hora ele está coletando dados. Números. O que eles significam nesse momento? Nada. Né? Vou precisar de um sistema que analise eles e me dê uma resposta sobre o que ele coletou. Então vai do viés de quem programou, né? Ou quem está analisando os dados. O que eu quero buscar. Então, com a inteligência artificial, a gente pode não apenas processar grandes volumes de dados, mas também, o principal deles, identificar padrões e anomalias, que é o que geralmente a gente faz com a IA, ou a gente faz com uma massa de dados grande. A gente vai buscar aqueles pontos que à primeira vista parecem certos, mas não estão. Aquele sentimentozinho lá que a gente tem, né? Olhei tudo, olhei a prova do aluno, né? Vai estar tudo certinho. Né? Deixa eu olhar de novo. Aquela velha desconfiança. Então isso fortalece a capacidade do Tribunal de Contas, obviamente, de detectar irregularidades. Tomada de decisões, né? Informada por dados é fundamental. Eu tenho que estar muito bem embasado para tomar uma decisão, né? Principalmente utilizando IAs. Fornece insights valiosos, possibilitando aos membros, né, que tomem decisões mais embasadas e reduzir a incerteza, né, e aumentar a precisão. E aí eu posso melhorar a minha eficácia grandemente. Mas tudo passa por dados. Tudo gira em função de dados. E em resumo, essa inteligência artificial não é apenas uma ferramenta tecnológica, é um aliado estratégico na busca pela eficiência, tanto no Tribunal de Contas, né, tanto numa universidade, numa escola, numa empresa, né, hoje em dia já se usa muito. E abraçar essas inovações, a gente pode aprimorar a capacidade do tribunal ou de uma escola de cumprir o seu papel fundamental na fiscalização e transparência dos recursos. E à medida que a gente avança, né, é crucial reconhecer, né, o poder dessas tecnologias e a responsabilidade que ela nos traz também. A gente já vai ver aqui que eu tenho uma IA, e se ela tomar uma decisão errada, de quem é a culpa? Se um carro da Tesla bater e matar alguém, a culpa é do Elon? Pergunta, né, que precisa ser resolvida. Então essa ética e transparência desempenha um papel crítico na utilização da inteligência artificial, né, em qualquer contexto, na verdade. Princípio ético fundamental é a garantia de imparcialidade nos processos. Né? E a inteligência artificial, ao ser alimentada com dados, ela pode inadvertidamente perpetuar preconceitos e vieses. Quem é que está criando a IA? É uma pessoa.
E essa pessoa pode inserir seus vieses dentro da análise de dados. Certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E isso também é uma coisa muito difícil. Né? Então é essencial implementar salvaguardas para identificar e corrigir esses vieses, garantindo, né, decisões justas, né, e imparciais. Então, eu sempre vou ter um humano por trás de qualquer coisa. O PowerPoint está funcionando aí, mas alguém construiu ele. As IAs estão funcionando, os BIs estão funcionando, mas alguém construiu eles. Certo? E esse alguém pode ter inserido alguma coisa, né, um viés. Né? Então, transparência é a base da confiança. Quando algoritmos tomam decisões críticas, é imperativo que o processo seja transparente e compreensível. Então, as IAs cada vez mais vão tomar decisões críticas. Né? É a velha história lá do carro do Tesla. Né? Se ele vai cruzar uma rua ou vai ultrapassar outro veículo, ele está tomando uma decisão crítica. Né? E essa decisão crítica precisa ser transparente. Né? E os usuários devem entender como as decisões são alcançadas, promovendo um ambiente de prestação de contas, né? É possível. Detecção e mitigação de viés dos algoritmos são desafios importantes. A ética na IA requer esforços contínuos para o aprimoramento dos algoritmos, né, que reduzam, né, ou amplificam esses preconceitos existentes. Então, muito cuidado. Né? Essa é a parte que a gente precisa ter cuidado. Né? Não apenas resguarda dos direitos individuais, mas também contribui para uma governança mais justa e equitativa. Então, trabalhar com IA é muito bom, mas também requer muita responsabilidade. A mesma coisa que eu estava falando lá dos meus alunos. Eu consigo analisá-los todinhos, né? Mas o que eu vou fazer com esses dados? Como é que eu vou agir conforme eu vou recolhendo os dados? Alguns exemplos práticos de sucesso. Então, nós temos aí como é que a teoria se traduz em prática. A gente explora alguns, né, exemplos reais de sucesso. Esses casos foram insights valiosos sobre o potencial transformador dessas tecnologias. Passa aqui, rapaz. Um exemplo na educação, o uso de plataformas de aprendizado online. Provavelmente muitos de vocês aqui usam, né, todo dia essas plataformas. Já viram falar do Duolingo? Pois é. Ele usa uma IA para saber como é que está seu avanço, né, e te incentivar a estudar mais, ou modificar. Vocês já perceberam que às vezes modifica lá, você está fazendo as tarefinhas, e aí de repente modifica, vem outro tipo de tarefa para você fazer, né, e aí você consegue ir mais rápido naquela tarefa, consegue realizá-la mais tranquilamente, né, consegue avançar melhor. Foi isso que o Duolingo fez, né, ou faz com a IA. Ele traz, né, a IA para entender o ritmo de aprendizado do aluno e assim fazer com que ele progrida melhor. E, obviamente, não saia do Duolingo. Né? Ele queira permanecer lá. Outro exemplo é a Khan Academy. Já viram falar dela também? Né? Que ela não tem um aplicativo, acho que ainda não, mas ela tem muito material na página deles. E aí quando você faz um curso lá, né, ele analisa continuamente o desempenho dos alunos, né, oferecendo uma orientação personalizada. Então, ele consegue fazer isso, né, dentro da plataforma Khan Academy. Então os resultados mostram que não apenas a melhoria nas notas, mas também o aumento na confiança e o desenvolvimento dos alunos. O aluno se sente mais confiante com o que ele aprendeu. E temos aí o National Audit Office, NAO, no Reino Unido, que implementou o sistema de apoio à decisão baseada em dados. Eu encontrei o TCE do Paraná, que também implementou um sistema de apoio. Não sei se aqui no Ceará nós temos, eu não consegui informação sobre isso. Né? Mas esse tribunal lá no Paraná conseguiu. Né? E a análise preditiva e a interpretação inteligente de informações permitiram aos membros do tribunal tomar decisões mais embasadas e estratégicas, resultando em maior eficiência nas operações. Então, esses exemplos aí que eu captei aí, né? Quais são os desafios e considerações legais? Eles surgem com a implementação, né, da IA em qualquer processo. Pode ser tribunal de contas, pode ser justiça, pode ser direção de um carro, direção de um avião. Né? Tudo isso implica em desafios legais. Então, embora essas tecnologias ofereçam benefícios significativos,
é crucial reconhecer e enfrentar questões legais. De quem é a culpa daquela decisão que foi errada? É de uma IA? É de quem programou? É de quem usou? A gente precisa também, né, fazer isso. Ou decidir de quem é a culpa. Trocou ou não, né? Agora. Privacidade, segurança dos dados. Né, isso é fundamental. Você não precisa de uma IA. Isso é fundamental desde hoje, desde a LGPD. Né, nós temos isso aí como base. Né? Ao coletar e analisar grandes volumes de dados, especialmente em ambientes sensíveis, há o risco de violações de privacidade. Então, sempre vai ocorrer esse risco, eu sempre vou ter que me preocupar com ele. Então, é imperativo implementar medidas robustas para proteger as informações sensíveis e garantir a conformidade da regulamentação. Tem que estar sempre atento a este negócio. Isso inclui responsabilidade por decisões tomadas, né, por algoritmos, como já comentei para vocês, transparência no funcionamento de sistemas de IA e necessidade de conformidade com as leis de regulamentação locais e internacionais. E garantir que seja usada de maneira ética, né, é uma prioridade. Posso usar uma IA de maneira antiética? Nós não. Mas você sabe que ela vai ser usada também. Né? E por isso que a gente tem que estar preparado para, né, redimir esse negócio, para combater. Talvez ela seja usada até à nossa frente. Então, outro desafio crucial é a mitigação de viéses algoritmos. Se os dados utilizados para treinar os algoritmos têm preconceitos, a IA também vai ter o preconceito. Se você treinou ela com um dado errado, o resultado que ela vai fornecer para vocês é errado. Já ouviram falar dessa máxima de computador? Entra errado, sai errado. Então, tudo que você tiver que informar, obviamente a máxima não é exatamente assim, mas não me permite dizer ela corretamente. Certo? Mas tudo que, né, a gente for fazer com o IA ou com qualquer programa de computador, né, vai acontecer isso. Eu tenho que me preocupar com que informações eu estou fornecendo. Isso levanta preocupações éticas e também pode resultar em decisões discriminatórias. Então, atenção cuidadosa deve ser dada para garantir a equidade e a justiça. Em conclusão, enquanto exploramos inovações da inteligência artificial, a gente deve fazer com um olhar mais crítico sobre os desafios e considerações legais. E abordar essas questões de frente, ela pode contribuir para sistemas mais éticos, né, e legalmente consistentes. Então, preocupação sempre na ética do negócio. Assim como eu estava lá com a preocupação com os resultados dos meus alunos. Eu tenho as informações. Como é que eu vou usar? Depende de mim. Então, como é que a gente vai colaborar aí, ou uma tentativa de colaboração entre a educação e o Tribunal de Contas? Né? Como é que a gente consegue, né, unir essas duas partes? Então, essa colaboração oferece oportunidades únicas para fortalecer a transparência, eficiência e responsabilidade, né, num ecossistema mais robusto. Ela pode ser aplicada para melhorar a transparência na prestação de contas. Pode desenvolver um sistema que monitora a alocação de recursos, garantindo que os fundos sejam utilizados de maneira eficiente e equitativa. Isso não apenas beneficia as instituições, né, mas fortalece a comunidade, né, e a gestão dos recursos. Então, seria mais ou menos eu agir quase, né, na mesma hora que o recurso é aplicado. Então, eu já ter aquela noção de onde está sendo aplicado e como está sendo aplicado. A identificação de melhores práticas. A IA pode analisar dados de desempenho e resultados de auditoria para verificar abordagens eficazes. E essas informações podem ser compartilhadas em vários setores, né, para promover a constante melhoria. Então, usar a IA aí para um monte de análise. Colaboração em tribunais de contas, impulsionada pela inteligência artificial, é outra oportunidade que a gente tem, né, para fazer essa troca de experiências. Né? As próprias IAs podem começar a conversar e trocar experiência, trocar dados, né? Compartilhar recursos, dados e conhecimento, construir um ambiente mais transparente, eficiente e responsável. Isso aí beneficia toda a sociedade. Perspectivas futuras, né? Um futuro onde a IA vai continuar a moldar cada vez mais, né, todos os nossos processos de controle. Cada vez mais a gente vai estar mergulhado na IA. Não temos mais como fugir disso.
À medida que a gente olha para frente, a gente identifica oportunidades e avanços que podem redefinir completamente, né, a forma como a gente aborda os setores críticos. Então, pode ser que o que eu tenha falado hoje, daqui a um mês, né, já tenha mudado completamente, né, e a IA transformou tudo em algo que eu não pensava, em algo que eu não poderia imaginar. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o WhatsApp, o Instagram, o TikTok. Eu tenho alunos já reclamando que eles não conseguem mais ficar no YouTube. Porque o TikTok tem vídeo de 10 minutos, o YouTube tem vídeo de meia hora. Então já não consegue mais assistir. Então veja a mudança que essas coisas vão proporcionando na gente. De bom e de ruim. Uma das mais emocionantes, obviamente, é o avanço da personalização e da adaptabilidade. Então, com o aprimoramento contínuo da inteligência artificial, podemos esperar sistemas de aprendizado que se ajustam dinamicamente às necessidades individuais, maximizando o potencial de cada um, né, de cada instituição, e um ambiente mais inclusivo de novo. Opa, voltei, fui demais. Opa, era a última. Então, em resumo, as perspectivas são repletas de potencial transformador, né, a gente abraça essa evolução, não temos como não abraçar, não temos como escapar, então o jeito é aprender com ela, né? Moldar um futuro onde todos possam se beneficiar de maneira significativa, impulsionando aí a inovação e a eficiência. Obrigado, minha gente, né, por ter me escutado. Essa aí é a minha visão, né, entre educação e Tribunal de Contas. Você está ali? Bom, Fulano, obrigado aí pela apresentação. Realmente eu tenho muita curiosidade, né, assim, em ver como a inteligência artificial ela pode ajudar a superar inúmeros desafios que nós temos no ensino, na educação, somente na modalidade à distância. A modalidade à distância, assim como ela tem inúmeras oportunidades, também tem inúmeros desafios. Os grandes desafios é exatamente a questão da evasão, né? E aí imagina assim no futuro, sei lá, alguma dessas plataformas de EAD, onde você tem um assistente ali, inteligente, onde ele fica ali, de certa forma, né, trabalhando e conduzindo esse processo de ensino, aprendizagem, de forma aí a que o aluno seja sempre motivado e aí, da forma, contribuir para... É um dos aspectos que eu acho que a gente pode explorar aí, né, nessa interação entre a área de educação e a inteligência artificial. Então, eu acho que o Fulano trouxe aí um bocado de vantagens, um bocado de coisas interessantes aí no uso da inteligência artificial. E aí, eu acho que agora a gente pode ouvir aí o professor Macedo aí, ver o que é que ele acha, o que é a visão dele aí, que ele tem um pouco da inteligência artificial, né, mostrando com a parte de educação, mostrando com a aplicação na gestão pública. Professor Macedo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todos. Muito obrigado. Bem, a gente não combinou, né, professor Furlan, deu uma aula aqui, né, do uso de IA. Eu sou um pouco mais pessimista que o professor Furlan, então eu vou botar um pouquinho de pimenta nessa discussão, né? A gente não combinou, né, Raimbi? Não combinamos. E eu trouxe, porque eu faço muito apresentação de inteligência artificial, que é a minha área, eu sou professor do UFC, eu sou coordenador do Insight Lab, né? É um laboratório de ciência de dados que trabalha com bastante inteligência artificial, né, aplicada. Então, há muitos anos eu trabalho com dados. Eu vim de uma área de dados, né, que foi evoluindo para mineração de dados, e hoje chegou ciência de dados, IA. Então, a gente desenvolve muitos trabalhos. E nas palestras que eu venho fazendo, existe hoje essa moda, né, que a gente tem que falar de IA como solução de tudo, e é claro que todos vocês aqui conhecem as vantagens. Vou fazer só uma estatística aqui para a gente começar. Quem usa ChatGPT? Olha lá, né? Então, vocês já sabem a vantagem do ChatGPT. Quem sabe a desvantagem do ChatGPT? Não é tanto, né? Alguém já teve problema usando o resultado do ChatGPT que gerou problema no seu trabalho? Ainda não, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar dos impactos, né, da inteligência artificial no setor público, mas do impacto mais negativo. Eu vou trazer um ponto, né, e com alguns exemplos concretos, né. Temos aqui, dá para passar o vídeo? Tem como passar o vídeo?
O som sai? Pronto. Vocês chegaram... Alguém já conhecia esse vídeo? Já deve ter visto por aí, né? Alguns já conheciam, né? Mas vocês sabiam que o Silvio Santos voltou para o Jornal Nacional? Não, sabem, né? Voltou, né? Então, esse é o primeiro impacto que a gente tem, que o IA traz para a nossa realidade. Ele está alterando a nossa realidade. A gente acha engraçado, né, que o Silvio Santos está aí comentando o Jornal Nacional, está falando, mas não acharia engraçado se no lugar da imagem do Silvio Santos fosse a nossa face, e dando uma notícia ruim, ou falando alguma coisa inapropriada e que fosse distribuída e viralizasse na internet, concordam? A gente não acharia tão bacana isso acontecer, mas isso já é possível. Então, eu vou falar aqui para vocês alguns problemas que a gente tem de vieses, que são riscos, alucinações, fraudes, direito autoral, temporalidade da informação e problemas que nós vamos enfrentar e que nós precisamos estar cientes desses problemas para nós podermos lidarmos com esses problemas que virão. Então, aqui um exemplo, por exemplo, de risco. Eu vou começar com exemplos do ChatGPT e depois vou apresentar outros exemplos mais críticos, né, que afetam a nossa sociedade. Então, por exemplo, o caso do viés do ChatGPT, vocês devem ter visto isso aqui na mídia, onde alguém pede para o ChatGPT fazer um poema sobre o Biden, e pede o John Biden, e pede para fazer o poema para o Donald Trump. E num ele diz que não pode, porque ele não está programado para produzir conteúdo partidário, e no caso do Joe Biden, ele faz. Né? Isso é claramente um viés, mas esse viés veio da onde, Macedo? Veio de quem programou, quem fez e treinou os modelos e ajustou esses modelos, né? Que é a própria OpenAI. Porque esses modelos, eles não simplesmente pegam os dados, né, aprendem sobre os dados, depois eles têm um ajuste desse modelo. E esse ajuste é feito por humanos. Né? Não sei se vocês sabiam disso. Então, o que você está vendo lá dentro do ChatGPT, que está sendo produzido, tem ajuste humano também. E esse ajuste humano, além do viés que é carregado a partir dos dados e das informações que eles são treinados, tem esse viés que é incorporado no final desse processo. E esse é um exemplo desse viés, que não é porque não tinha nenhum poema do Donald Trump, né, que ele não conseguiria criar, porque alguém, na hora da programação e na hora do ajuste, fez isso acontecer. Então, isso... Aí, até que ponto eu posso confiar no que o ChatGPT vai me dizer, se ele não está querendo me indicar e orientar a minha percepção para o lado que interessa a indústria, interessa a empresa. Esse é um outro ponto a refletir. Eu botei isso aqui. Quem venceu a última eleição da Argentina? Foi agora, né? Olha aí a mensagem que ele deu. Na última eleição presidencial da Argentina, realizada em 2019. Então, ele tem um problema de temporalidade. Ele está atualizado até, hoje eu verifiquei, até abril de 2023. Então, se vocês consultarem qualquer coisa recente, ele vai dar a informação incorreta do que ele tem no passado. E ele, o ChatGPT, ele tem um problema, ele nunca diz que ele está errado. Se você descobrir o erro, ele vai se desculpar e vai tentar, né, te dar outra resposta. Ele sempre vai tentar te dar uma resposta, mesmo que essa resposta esteja defasada, incoerente e errada. Então, esse é um ponto da temporalidade. Outro exemplo de alucinação, esse é um exemplo até engraçado. Eu coordenei o Laboratório Íris de Inovação em Dados aqui da Casa Civil do Governo do Ceará durante um tempo. Eu perguntei, o que é o Laboratório Íris de Inovação em Dados do Governo do Ceará? Ele inventou ali uma coisa. Ele disse que o laboratório é uma parceria entre a Secretaria de Planejamento e a Universidade de Fortaleza. Então, é do governo, né, da Casa Civil. E o IRIS, aí mais legal ainda, ele disse, o IRIS é um acrônimo que significa inovação, resultados, impacto social e sustentabilidade. Eu adorei, eu não tinha pensado nisso quando a gente criou o nome do IRIS. Melhor, eu devia ter consultado antes, né?
Íris não tem nada a ver com isso. Íris a gente colocou esse nome porque é um novo olhar para o futuro, para o cidadão, é a íris, né, o olhar. Mas ele criou lá, inovação, resultados, impacto social e sustentabilidade. Maravilhoso. Mas ele inventa. E ele inventa coisas muito interessantes, mas também coisas muito erradas. Então, essa alucinação. Outro problema de copyright, né? Isso a gente tem na academia, né, professor Raimi, professor Fulano, aluno que copia e cola. Né? Então, eu usava vários desses sistemas aí. Esse é um sistema que a gente faz uma varredura de plágio, ele é muito bom. Inclusive, eu pago a conta lá. E aí eu peguei e fiz um teste. Né? Fui lá no Wikipedia, copiei tudo, colei nele, perguntei, verifica aí o plágio. Aí ele disse, 100% plagiado. Aí ele, às vezes, consegue dar até a fonte para você. Aí eu peguei e gerei um texto, né, pelo ChatGPT e passei para ele. Olha o que ele disse. 100% único. Então, esses sistemas não funcionam mais. Eu vou cancelar minha assinatura desse porque não resolve mais nada. Porque o aluno agora vai, copia, eu não vou conseguir. Aí algumas pessoas criaram o antigo ChatGPT, o GPT-0. O que ele faz agora, você bota lá e ele tenta achar, né, se é do ChatGPT. Eu botei o mesmo texto. Aí ele disse, ele mesmo não consegue. Ele diz que esse texto foi provavelmente escrito inteiramente por um humano. Então, nem o próprio antídoto, né? Mas por que não funciona? Né? Quem estudou probabilidade, estatística, entende por quê. Porque o ChatGPT ele foi gerado a partir de vários textos. Né? Então, ele juntou esses vários textos. Então, ele utiliza um processo, né, onde ele cria uma representação desses textos, né, num espaço n-dimensional com probabilidades. Então, ele vai, dado uma palavra, ele vai encontrar a probabilidade de ser, qual seria a próxima palavra dentro daquele contexto. Então, ele vai usando um contexto e vai construindo aquele conteúdo para você. Então, de uma maneira probabilística que é parecida, quem gerou esse texto foram humanos. Como eles geraram? Também dessa forma, né? A gente vai gerando as palavras e vai construindo. Então, ele não consegue, né? Já demonstraram que é impossível você conseguir, impossível é muito forte, mas é muito difícil você conseguir provar que a informação vem de uma IA generativa ou não, né? Porque ela foi gerada a partir de fatos reais. Então, o que a gente está, nesse contexto ChatGPT, e é importante a gente entender, que é o que a gente chama, ele é o papagaio estocástico. O que significa isso? Quem tem papagaio em casa, sabe que o papagaio repete as frases que a gente falou, mas ele entende o que ele está falando? Não, ele vai repetir. Ele é só um repetidor. Ele contém as palavras, ele sabe a relação entre as palavras, mas ele não entende o contexto. Então, essas tecnologias, elas podem ter coerência, mas não têm sem ciência, não têm o conceito, não entendem do que elas estão falando. Apesar de parecer que elas sabem o que elas estão falando, entender aquela semântica. Então, a gente está usando uma tecnologia que ela simplesmente está repetindo o que já foi dito por milhões de pessoas, né, milhões de textos, milhões de vídeos e assim por diante, milhões de fotografias. Então, ela repete isso. E qual o risco que a gente vai ter? Eu não sei se isso já foi traduzido em alguma palestra aqui, mas esses textos que eu e vocês estão gerando do ChatGPT vão parar onde? Normalmente? Na internet. E o ChatGPT está treinando o modelo dele com que dados? Que estão na internet. Então, ele está comendo o próprio corpo dele, né? Ou seja, ele está gerando uma coisa e está usando essa própria geração para ele produzir depois, melhorar o modelo dele. Já foi demonstrado, tem um artigo recente, no início do ano, mostrando que IAs generativas que vão fazer isso de maneira recorrente, elas vão desviar, elas vão alucinar completamente em pouco tempo. Então, onde você vai ter o consumo, né, da própria geração desse conteúdo. Então, a ideia é que em alguns anos a gente tenha, a não ser que seja feito de outra forma, né, você evitar de consumir aquilo que foi
gerado por uma IA generativa, que é difícil a gente saber, como eu já demonstrei, você vai começar tendo um problema de geração de conteúdo. Então, a gente vai poder enfrentar isso em alguns anos, se continuar sendo feito dessa forma. Agora, vamos mostrar assim, alguns riscos, né, que esses riscos aqui são riscos menores, mas vamos falar de riscos maiores agora, que acontecem. Então, por exemplo, esse caso daqui, quando a inteligência artificial, por exemplo, é utilizada para fazer predição de policiamento. Isso é um caso muito conhecido na África do Sul, né, na Inglaterra, né, onde existe um sistema. Eu trabalhei com segurança pública aqui há alguns anos, e com esse sistema, não é usado aqui no Brasil, mas é muito usado na Inglaterra, nos Estados Unidos. E ele indica para o policial aonde ele deve fazer o policiamento. Né? Só que ele é treinado com qual dado? Que informação ele é treinado? Com a informação dos eventos que acontecem, né, de crimes dentro das regiões. E terminam que esses crimes eles têm uma população específica, eles acontecem em lugares específicos, né, pela desigualdade social, por uma série de problemas que não é só a partir, né, de um contexto específico da pessoa, mas do ambiente criminológico. E aí, a partir desses treinamentos que foram feitos nesse sistema, terminam que os policiais vão abordar sempre o mesmo tipo de pessoa, pessoas negras, pobres, em áreas, né, longe da cidade, né, subúrbios, e aí terminam que o algoritmo ele tende a ser um algoritmo enviesado. Isso acontece, é um caso recorrente e conhecido no mundo. Outro mais assustador, outro exemplo mais assustador. A própria IA generativa sendo usada para você, por exemplo, identificar, né? Esse é um exemplo que aconteceu recente, aqui em maio de 2023, né? Onde foi desenvolvido um algoritmo para poder escanear durante, né, o escaneamento do cérebro de uma pessoa, ela pensa sobre alguns elementos. Pensa, por exemplo, você dá para ela, sei lá, ou uma foto, ou pede para ela só pensar. E o algoritmo tenta, através da imagem, né, do MRI do cérebro da pessoa, você conseguir identificar qual a palavra ou qual conceito que ela está imaginando. Então, eles conseguiram fazer um treinamento de um algoritmo que consegue ler só com a imagem do cérebro da pessoa. Você imagina o poder hoje, por exemplo, de você, né, tá fazendo um julgamento de uma pessoa, né, e você não pede para ela falar nada. Você só pergunta para ela, você cometeu o crime? E aí você lê o cérebro da pessoa e consegue saber sim ou não, sem ela dizer. Então, esse é um algoritmo que foi desenvolvido, e, né, ele teve acurácia de 85%, se eu não me engano, e demonstrou assim, muito perigoso, porque ele passa assim, a gente pode ser escaneado, né, nesse caso, eles aqui eram voluntários, né, que tinham feito esse experimento, né, tudo muito controlado, mas que você pode trazer um grande desafio para a nossa sociedade, né, você poder fazer isso. Um outro exemplo interessante é esse exemplo aqui, dessa fotografia que ganhou um prêmio internacional, o fotógrafo ganhou um prêmio, né, de fotografia, e depois ele mesmo disse que essa fotografia, que é o Boris Degausen, que essa fotografia foi gerada por IA. Então, você vê a própria fotografia ali, e ele usou um algoritmo generativo para gerar essa imagem. Então, a imagem não foi dele, né, tirada de uma máquina fotográfica, mas foi gerada. Isso criou uma grande discussão, né, sobre a questão, debate, né, sobre o uso de IA na criação, né, de arte ou de elementos de arte que pudessem ser avaliados, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo também que gerou muito debate também ainda, você vê que são todos exemplos desse ano, esse é de 9 de janeiro de 2023, né, onde é possível eu pegar um áudio de qualquer pessoa de até 3 segundos, e aí eu consigo, a partir daquele áudio, treinar o meu modelo
com pouca informação, e aquele modelo agora pode ser usado para gerar sua voz em qualquer texto. Então, eu posso imitar a sua voz só com 3 segundos de áudios que vocês gravaram e passaram pelo WhatsApp. Então, eu posso fazer lá como o Silvio Santos, né, que estava com a voz do William Bonner, né? Então, eu posso gerar qualquer pessoa, né, a tua imagem ou o teu áudio falando algo inapropriado com o texto que eu quiser. Então, isso aí foi gerado aí pela Microsoft, gerando esse tipo. E outro foi um debate muito grande, né, que isso é muito perigoso. Esse daqui é um exemplo que eu queria fazer um teste com vocês. Dessas 3 fotos, qual é de uma pessoa real? Quem que vocês acham? Número 1, aquela lá da esquerda, e da direita e do centro. Qual que vocês acham? 1, 2 ou 3? Levanta a mão quem acha que é 1, 2 e 3. Nenhuma delas é real. É? Só para deixar... Existe um site que chama assim, thispersondoesnotexist.com. Se vocês entrarem nesse site, a cada vez que você dá um reload do site, ele gera uma imagem dessa, de uma pessoa que não existe. Inclusive, eu hoje, né, passo a usar... Quando eu quero uma imagem de uma face de uma pessoa, eu vou lá e pego uma, porque eu não estou usando a imagem de ninguém. Então, essas aqui são todas imagens geradas por uma IA generativa. Então, isso é um ponto, né? Ou seja, a gente consegue simular imagens. Obviamente que no site você não diz a característica da imagem, mas nós já temos IA generativas que podem gerar. Bem capaz. Aí outros problemas, né? Eu estou trazendo várias questões aí no final para a gente discutir um pouco sobre essas questões que a gente tem, né? Aí temos um caso também recente, fevereiro de 2023, estamos falando de agora, esse ano. Um juiz colombiano, ele usou um ChatGPT para tomar a decisão dele. Passou lá todo o processo, né, e pediu qual seria a decisão. E ele usou o ChatGPT para isso. Então, essas são coisas, né, que estão acontecendo. Aqui no Brasil, aqui, olha, foi 29 de maio de 2023. Um advogado usa casos inventados pelo ChatGPT em processo judicial e leva para o puxão de orelha de juiz. Porque ele gerou o caso, os casos não existiam, e o juiz ficou em dúvida, foi buscar esses casos não existiam. Então, ele se referenciou a casos, jurisprudências que não existiam naquele momento. Então, esse é o risco, né? Vamos usar, vamos sim, mas ele pode alucinar, pode criar, né? E às vezes eu peço mesmo, me dê referências de artigos científicos que tratem desse tema. E aí o que acontece? Às vezes ele inventa. Você vai lá, o artigo, existe o autor, né? Às vezes existe um título parecido, mas não existe o artigo científico. Então, é um risco quando a gente usa o IA generativo. E esse advogado aqui, ele se deu mal porque ele gerou esses casos. E os casos, ele tentou gerar a justificativa para o caso dele, pegando casos similares. Só que o ChatGPT não foi treinado com uma jurisprudência, não foi treinado sobre, né, com leis, né, de uma maneira controlada. Então, aconteceu isso. E o outro exemplo, né, de IA que é usado por vários juízes nos Estados Unidos, esse sistema se chama Compass. É um sistema que o juiz utiliza, dado o caso e características da pessoa e casos anteriores, ele dá uma probabilidade daquela pessoa cometer o crime novamente ou não. Então, é um sistema que é usado nos Estados Unidos até hoje em dia, que chama-se Compass. Esse sistema foi avaliado por essa empresa chamada ProPublica, né, que é uma corporação sem fins lucrativos em Nova York. Ela analisou esse Compass, né, que quer dizer Correctional Offender Management Profile for Alternative Sanctions, e avaliou esse, né, e fez a análise de 100 fatores, né,
né, e verificou o resultado desse sistema, né? Então, ele obteve 2 resultados, né? A taxa de reincidência que o sistema dava para pessoas negras era frequentemente mais elevada, né, do que deveria ser. Então, se era negro, tinha uma probabilidade maior do sistema dizer que aquela pessoa ia cometer o crime novamente. E vocês olham, né? O juiz ia olhar aquela probabilidade e ia tomar a decisão dele baseado na probabilidade que o algoritmo estava dizendo a respeito da reincidência, né? E a taxa de reincidência prevista para os arguidos brancos era frequentemente mais baixa do que deveria ser. Pior ainda, né? Os que eram negros tinham mais e os que eram brancos tinham menos do que deveriam ser. Então, era um sistema que apresentava aqui alguns exemplos, né? A gente não vê um pouco as imagens, mas está comparando sempre de um lado, né, dizendo ali o baixo risco, médio risco, aqui comparando, as pessoas são brancas e negras, então sempre do lado direito é o negro e do lado esquerdo é um branco, sempre demonstrando que o branco tem menor risco do que o negro, apesar, em alguns casos, se a gente olhar, a própria pessoa não, às vezes, nem cometeu vários crimes e tem um risco maior, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, o Bernard Parker, ele resistiu, né, a uma prisão, né, e ele recebeu o risco 10. E esse daqui, né, tentou um roubo, o uso de drogas e recebeu 3. Então, esse é um exemplo claro, né, de viés dentro desses algoritmos, né, que são treinados com dados, né, que não foram bem tratados, conforme o professor Furlan comentou. Esses algoritmos, se você entrar lixo, ele sai lixo. Se você entrar dados enviesados, ele sai dados enviesados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de fato, com o dado que nós vamos utilizar na hora que vamos treinar esses modelos. O modelo, ele é agnóstico aos dados. Ele vai pegar tratar aqueles dados e vai cuspir. Não é a culpa do próprio modelo, mas é a culpa dos dados que você entregou para treinar aquele modelo. Aí, para alimentar um pouco mais a nossa discussão, Raimi, espero que o pessoal não saia depois desse slide. Eu tenho começado a trabalhar com uma área que chama-se computação quântica. Todo mundo já ouviu falar de computação quântica? Não? Quem já ouviu falar em computação quântica? 3 pessoas, 4, 5. Né? Pouca gente. Bem, computação quântica, eu até brinco com o meu orientador de doutorado, lá da PUC do Rio, que é o seguinte, é o pesadelo dele. Ele dizia, meu orientador, ele dizia o seguinte, eu de vez em quando tenho um pesadelo, que é o seguinte, eu acordo no meio da madrugada, porque eu sonhei que na computação não era mais 0 e 1. Porque você sabe, bit, né, a gente representa informação, né, 0 ou 1, e aí a combinação de 0 e 1, você representa todas as informações que a gente manipula no computador. É binário, né? E ele tinha esse sonho que ele ficava dizendo, pô, imagina se agora não for mais binário, for ternário, enfim. Como é que vai ser? Tudo que eu aprendi eu vou jogar fora. E é verdade. Tudo que a gente aprendeu. E aí a computação quântica surgiu. O que é a computação quântica? Ela diz o seguinte, que eu posso representar agora não são mais bits, são qubits, ou qubits, né, de quantum bits, que você representa um bit não mais entre 0 e 1, mas qualquer valor entre 0 e 1. Infinitos valores entre 0 e 1. Aí ele deve estar agora morrendo lá, não precisa nem mais ter o pesadelo. Tá? Agora pode ter o pesadelo acordado. É uma tecnologia nova, então você representa... Aí você me diz, mas Macedo, o que significa entre 0 e 1? Não, é porque você agora avalia esses bits, uma probabilidade. Ele está mais perto de 0, mais perto de 1, e assim por diante. Isso permite a gente, em um bit, em um qubit, ter muito mais acurácia e poder fazer mais representações do que a gente imagina. Porque a computação quântica, ela vem da física quântica, ela traz um elemento novo, né, que esses bits, né, que seriam os elétrons, eles podem mudar de estado,
De acordo com o momento que você vai avaliar, ele pode mudar o estado dele. E existe uma coisa mais fantástica, que é o entrelaçamento. Você tem um elétron aqui e outro elétron lá no outro universo, distante milhões de anos-luz. Se você avaliar esse daqui, ou esse daqui, esse elétron, sofreu uma mudança, o outro também sofre ao mesmo tempo. É uma discussão na física quântica. Então, existe isso sim. Todos os algoritmos, só para a gente resumir, todos os algoritmos de física, né, de computação quântica, eles são muito mais eficientes, mais velozes. Então, só para vocês terem ideia qual é a grande perturbação que existe hoje em dia. Aqui todo mundo tem senha, né? Tem os seus arquivos de senha, né? Vocês guardam milhões de senhas, não é isso? Quantos aqui têm senhas com mais de 12 caracteres? Mais do que 12. Ó, temos 3 pessoas. Essa vai ser a lição que eu vou dar aqui hoje. Enfim, senhas com menos de 12 caracteres que não envolvam, por exemplo, números e símbolos, um computador que eu pego da Amazon vai quebrar essa senha de vocês, se for menor do que 12, eu quebro em horas, dependendo do poder do meu computador, ou dias. Agora, se vocês botarem senhas de mais do que 12 caracteres, misturando letras, números maiúsculos e símbolos e números, eu vou levar centenas de anos. Né? Mesmo num computador bem eficiente. Agora, se eu trago o computador quântico, com essa capacidade de processamento, essa capacidade de representação, essa velocidade que ele tem, eu vou conseguir quebrar essas senhas, que seriam em centenas de anos, em minutos. Então, vocês imaginam, né? Mas Macedo, isso já não existe? Sim, ó, tá vendo aqui? Esse cara daqui é o dono da Google. Esse é o computador quântico. Né? E aqui é uma pessoa, um técnico dele trabalhando no computador quântico. Já existem alguns computadores quânticos. Qual é a dificuldade? Criar um computador quântico com muita capacidade é um desafio tecnológico muito grande. Existem computadores quânticos como esse daqui, mas com pouco poder de capacidade ainda. Mas já existem vários centros, inclusive eu estou trabalhando com um centro, que é a Universidade de Waterloo, que está desenvolvendo o quê? Né? Tem o seu computador quântico e está trabalhando em cima de Quantum Machine Learning. Aí é onde a gente entra aqui, esse desafio. Então, essas super máquinas que podem existir, elas vão ter um poder de processamento muito maior do que já existe. E os algoritmos que a gente desenvolve nessas máquinas, eles são muito mais eficientes. Então, por exemplo, hoje algoritmos de IA que são caros ou difíceis de serem resolvidos, nessas máquinas vão ser muito fáceis de resolvidos. Né? Podia dizer aqui um eco quadrático, outro log n, mas não importa. Então, nós teremos a capacidade de processar muito mais informação e de fazer com que esse IA seja muito mais eficiente do que é hoje em dia. Então, é por isso que o Federal Reserve lá, agora, agosto de 2023, está falando ali do risco da quantum computing e AI, né? Aqui também nessa revista. Porque a partir daí, a gente vai poder o seguinte, com uma facilidade muito maior de processamento, né? Você poder manipular a realidade, como a gente já viu ali, né? Aquela imagem do Silvio Santos, você está manipulando a realidade. Você vai violar a segurança, então, os nossos dados, as nossas informações vão estar muito suscetíveis a gente, né, ter acesso a eles, a nossa privacidade. A gente vai ter dilemas éticos desse uso dessa, né, como a gente já tem agora, só que de uma velocidade muito maior. Ameaça existencial, porque a gente vai ter dificuldade de olhar alguma coisa e dizer é verdadeiro ou falso. Por exemplo, quem está olhando na internet aqui essa transmissão, ela não vai saber se eu sou eu mesmo, se botaram aqui, né, era o Silvio Santos, botaram a cara do Macedo. Então, vai ter esse dilema existencial. E vamos ter o que a gente chama de paradoxo da dependência, que a gente já está sofrendo um pouquinho. Muitos que vocês estão usando o ChatGPT já sentem dependentes dele para algumas tarefas. E com essa super capacidade de IA, aliada à computação quântica, nós vamos ter muito mais dependência do que a gente imagina. Então, esse é um ponto. Inclusive, eu estava
outro dia, numa discussão com o Tribunal de Justiça, não daqui, né, do estado do Pernambuco, e conversando sobre isso, sobre a questão da LGPD, etc. e tal, né? Assim, os dados de privacidade. Aí eu comentei, olha, eu acho essa discussão bacana, mas eu acho que a gente já está bem atrasado, né? Porque os dados que são de privacidade nossa já estão sendo manipulados. Por exemplo, essa câmera daqui, né, que está aqui. Eu comprei uma igual para dar aula. Essa câmera daqui, ela já usa IA, né? Acho que se eu andar para cá, ela já me acompanha sozinha, né? Mas a minha lá em casa, eu faço assim, assim, ela faz um zoom, eu uso gestos e ela me acompanha. E ela tem uma funcionalidade muito interessante. É o seguinte, eu posso mudar o formato do meu rosto, sabia? Ficar mais magro, mais cabelo. Viu, professor? Não vai ter problema. Só a gente... Então, eu faço uma refatoração do meu rosto, né? Botei, inclusive, mais cabelo, né? Ela muda a cor da pele, né? Então, assim, o IA que está ali já faz isso, já muda a minha realidade. Eu achei até no início um absurdo, né? Por que eu vou mudar a minha realidade? Mas muitos influenciadores fazem isso, né? Com os filtros, só que essas câmeras já vêm com essa capacidade. Então, nós teremos, né, com a computação quântica, de fato, eles não vão nem precisar mais guardar a nossa informação. Como o poder de processamento vai ser tão grande, tão mais rápido, a própria questão da gente estar submerso no mundo cheio de sensores, como a gente tem aqui, o professor mesmo falou do relógio dele, né, das câmeras que a gente tem aqui nesse ambiente, nos sensores, isso tudo já vai estar capturando a nossa própria informação, né? Então, ele pode reconhecer minha face, ver se eu estou sentindo dor, se eu estou com algum desejo, se eu entrei numa loja, se eu olhei para uma roupa, enfim. Então, isso vai ficar muito mais evidente, muito mais difícil de ser controlado. Então, esse é um... Né? Agora, como é que a gente pode mitigar isso? Né? Marcelo só falou de desgraça hoje. Mas como é que eu acho que o que eu tenho defendido? Acho que 2 pontos. Um é educação e treinamento. Aí eu entro aqui, né, com o professor Furlan, que ele comentou, muito bem colocado. A gente só tem uma maneira de combater isso. É fazendo esse tipo de evento, discutindo essas questões, né, que são importantes, que a gente precisa colocar isso na pauta, na discussão, né, nas nossas reuniões, ou seja, educar e treinar as pessoas para que elas entendam o que é um algoritmo de IA, quais são os problemas, né, quando é que você tem que se proteger. E a questão importantíssima, aí o tribunal e as escolas, né, os tribunais de contas, trabalhar em cima da ética, né, e da regulamentação. Ou seja, a gente precisa regulamentar o uso dessas tecnologias, para que a gente consiga controlar o que está sendo feito. A gente não pode esperar que a Google, que a Microsoft ou que a OpenAI queiram resolver esse problema para a gente. Eles não vão resolver. Eles estão focados no business dele. Então, nós temos que olhar isso. Aí aí já tem várias discussões, né, sobre esse tema, né, ou seja, de regulação, que eu acho que a gente tem que se apropriar disso, tem que aumentar esse debate e discutir com mais profundidade, sair só da discussão do ChatGPT e descer um pouco mais o nível. E eu acho, assim, eu sempre defendo que a gente precisa, né, para que tudo isso aconteça, a gente precisa ser informado do que a gente está consumindo. Eu faço esse paralelo aqui, né? Quando o nosso filho lá está usando um aplicativo e etc., a gente não tem muita ideia do que ele está consumindo, o que está sendo consumido dele, né? Agora, quando a gente compra um alimento, né, a gente compra lá o chocolate para ele, vem lá dizendo, olha, com a informação nutricional, o que a pessoa... Aí você consegue escolher, né? Você pode olhar, isso aqui não serve para o meu filho, isso serve. Quando a gente está imerso nesse mundo de IA, a gente não tem essa informação. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você entra no hospital, vai fazer um exame de sangue. Você sabe se aquele exame de sangue teve algum algoritmo de IA que foi usado? Alguém sabe? Você fez um exame de imagem. Você sabe? Vocês sabiam que no exame de imagem tem algoritmos, e essas máquinas mais sofisticadas, eles já dão um pré-diagnóstico, já dão uma informação para o médico, né?
Então, às vezes, seu diagnóstico de um certo exame, ele vai ser dependente daquele algoritmo de IA. Mas a gente não sabe, deveria vir escrito no exame, né? Auxiliado ou assistido pela IA tal, qual o modelo, como é que foi treinado. Então, existem casos, né? Um caso ano passado, né, que mostrou que uma dessas máquinas, quando ela fazia exame, né, de pele, ou seja, de câncer de pele, ela tinha sido treinada com pessoas brancas. E quando pessoas negras iam fazer o exame, ela não detectava. Então, não basta, né, eu saber que só foi treinado com IA. Eu preciso saber com que dados, qual era a distribuição desses dados, qual era o viés que estava impregnado nesses dados. Até para dizer, isso não me serve, ou isso me serve. Então, a gente precisa trabalhar, né, de uma maneira muito contundente e obrigar todas as empresas que usam o IA a darem essa informação. E a gente saber, né? Inclusive aquela câmerazinha assim, o que ela faz com a minha imagem, né? Ela guarda, né? Ou ela não guarda, ela, né? Como é que ela utiliza? Então a gente precisa saber disso para todos os dispositivos. Como os nossos próprios aparelhos, né? Que estão coletando nossas informações, né? Quando você usa um smartwatch, por exemplo, para fazer o seu exercício, como é que aquela informação está sendo tratada, lidada, né, para onde ela está indo, enfim, a gente precisa saber dessas informações. Então, aqui só para finalizar, consegui respeitar o tempo, viu? Alguns livros recomendados, que eu gosto sempre, como professor, recomendar alguns livros. Tem esse livro aqui do Kai-Fu Lee, que é um livro muito interessante, eu sugiro ler, é uma leitura fácil, né, e muito tranquila. Outro livro que eu gosto é do Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial. A gente não entende o que acontece hoje se a gente não olhar a nossa história. E a Quarta Revolução Industrial, ela mostra... O Klaus Schwab, ele foi criador do Fórum Econômico Mundial. Então, é um livro muito interessante para a gente entender as revoluções industriais e por que a gente está nesse momento e qual o aspecto, né, dessa Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial, em poucas palavras, significa que a gente tem uma integração entre os sistemas físicos, que estamos aqui, os cibernéticos, que estão rodando aqui nesses computadores, né, e os biológicos. Então, é a quarta revolução onde junta esses três ambientes num ambiente só. O biológico, o físico e o cibernético. Então, a gente está vivendo essa quarta revolução industrial, o que a gente está sentindo hoje, discutindo é isso. E tem esse outro do Kai-Fu Lee, do Chen Qiufan, que falam sobre contos, né, dos impactos. Um pouco do que eu falei para vocês, só que eles mostram isso sob forma de histórias, o impacto de IA. Eu achei interessante. E para quem quer fazer o mestrado, doutorado comigo, tem esse livro aqui de inteligência artificial, do Russell Norvig, que é um clássico, né? Para quem quer entender um pouco da teoria, tem outros, né? Mas esse aqui. E tem esse índice da Universidade de Stanford, que é muito interessante, que ele mostra as últimas tecnologias, para quem quer ficar super atualizado com o que está acontecendo em IA, tem esse índice de inteligência artificial da Universidade de Stanford, que eu acho interessante para a gente ficar acompanhando. E é isso, muito obrigado. Acabei. Obrigado, professor Macedo. Como estamos aqui nos Encontros com o Futuro, né? Achava até esse ano nós estamos falando, né? Escolas de contos no contexto da inteligência artificial. De repente, no próximo Congresso de Finais de Contos, vamos estar as escolas de contos no contexto da computação quântica, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos agora para a terceira e última fase da mesa, tá certo? Onde vamos abrir agora para perguntas, para intervenções, tá? Eu queria que ficasse alguém aí circulando o microfone, tá? Eu já vou inaugurar uma primeira, só para a gente já quebrar aqui o giro, já vou inaugurar, né, abrir uma primeira questão, primeira pergunta, tá? Disse que hoje o principal problema hoje de todos esses robôs, né, e da IA generativa é a chamada confiança cega, né? Confiança cega. Ou seja, nós vimos as maravilhas que ele produz, mas tem um risco enorme de que tudo que ele produziu, cegamente acreditar e ter aquilo ali como verdade e utilizar aquilo ali de forma profissional ou de uma atividade
e, né, propagar aquela informação. Boa parte disso é por conta das alucinações que os algoritmos produzem, pela forma como eles foram treinados, né, ou, de certa forma, que foram enviesados ou, né, refinados. Mas, mesmo assim, ainda que, né, as bases estejam corretas, não tenha sido nenhum enviesamento durante o treinamento desses modelos, ainda assim, as pessoas, já existem técnicas hoje chamadas de fazer a injeção de prompt, né? Eu pego a base, está toda bonitinha, está toda perfeita, e de forma maliciosa, as pessoas começam a fazer injeções de prompts que vão induzir o modelo a partir daí, alucinar, né? E a gente fica, nossa, então vamos estar hoje vivendo num mundo onde, digamos, os maus, né, os bandidos, vão estar fazendo essas injeções aí em alguns temas, em algumas temáticas extremamente sensíveis, e vão produzir alucinações aí de forma, né, completamente descontrolada, né? Eu queria ouvir os professores aí, o que é que eles acham disso e como é que a gente poderia, né, como é que podia trabalhar esses aspectos. Bom, é um aspecto bastante complexo, né, porque você não tem o domínio sobre os prompts que vão ser inseridos. Então, você vai começar a enviesar realmente o sistema. E a partir, se ele está se autoalimentando do que ele mesmo produz, né, eu começo a enviesar todo o treinamento desse sistema. Pelo menos é o que me vem a ideia agora. Então, eu vou, apesar de eu ter treinado todo aquele sistema corretamente, à medida que ele vai sendo induzido a gerar conteúdo, né, cada vez mais enviesado, ele cada vez mais se enviesa. Não sei se é a mesma opinião do professor. Concordo, né? Esse enviesamento. E eu acho também que a maneira como o sistema foi concebido, ele já privilegia esse tipo de enviesamento, né? Porque o GPT, né? A gente sabe, né, que é um modelo pré-treinado, e ele tem uma fase posterior, né, de complementação, né, de aprendizado, aprendizado com reforço, né, com reforço. Só com reforço com human in the loop, né? Então, aprendizado com reforço com human in the loop, onde você tem um humano ali no meio também. Então, eu acho que ele tem essa possibilidade de enviesamento de acordo com os prompts e tem o enviesamento de acordo com os humanos que estão ali. Então, por isso que a gente vê esses retratos, essas situações onde ele diverge. E, além disso, a própria questão dele estar usando os próprios dados que ele gera para o treinamento, né, dos modelos futuros é um outro problema pior ainda. Então, eu acho que essa arquitetura que eles criaram, ela tem várias falhas, e isso vai ter que ser revisto, repensado, porque eu não acredito que isso vai evoluir de uma maneira muito positiva. William Farias, TCE de Pernambuco. Estão me ouvindo? Sim. E agora? Melhorou? É para o segundo palestrante. Ele falou sobre a interpretação, o fornecimento de dados, né, relativos àquelas coisas elaboradas com recurso a IA. A pergunta é, qual a capacidade de um leigo para interpretar as características da bula dos produtos elaborados com recurso de IA? Eu acho que a simples divulgação, né, ela talvez não seja suficiente para você, de fato, criar um antídoto para esse uso que pode ter vieses, que pode ter dificuldades, e você precisa saber o que tem dentro, né? Eu acho que o transgênico também virou assim uma lei, né? Que você tem que dizer que é transgênico e não. Então, é a informação mais, digamos assim, compacta. Mas uma bula, uma definição, como você mostrou a listinha lá dos conteúdos de um produto alimentício, né? Eu acho que para interpretar é difícil. Eu me lembro também o caso de você ter essas autorizações que você usa no seu sistema, né? Aí o cara, olha, você concorda com isso, com aquilo? Que capacidade tenho eu de avaliar os impactos, os riscos que eu estou correndo ao fazer aquele uso? Quer dizer, então, também acho que não sei, talvez só com a IA se consiga resolver essa situação de saber como usar a IA.
Deixa eu levantar aqui que fica mais fácil, né? Nesse ponto, eu acho que a regulação tem que ser um pouco como, por exemplo, na energia, né? Que você diz, se você está comprando equipamento, tem A, B, C. A gente tem que traduzir isso em linguagem simples para quem vai consumir. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, né? Primeiro, de obrigar as empresas a dar essa informação de uma maneira que a gente possa avaliar e ter órgãos que vão qualificá-la. Dizer, ó, isso aqui tem um risco, por exemplo, para pessoas que vão fazer exame médico. Isso aqui tem um risco para você que vai submeter, sei lá, o teu currículo para uma empresa, ou que vai fazer o teu exame nessa máquina X. Então, a gente precisa ter esses qualificadores. Agora, realmente, é uma dificuldade isso, né? Porque esses algoritmos eles têm uma diversidade muito grande. Quando a gente fala de IA, né, Raimir? Você dá aula, né, de inteligência artificial, é uma família de algoritmos, né? Não é um algoritmo, né? Então, tem características muito distintas. Tem algoritmos, né, que são explicáveis, tem outros que não são explicáveis. A maioria deles que a gente vê não tem como você explicar um resultado. Então, realmente precisa de uma área que trabalha com isso. Eu acho que os governos, né, os órgãos de controle, eles precisam criar departamentos, né, e setores específicos para lidar com essa questão. Então, acho isso, para mim, seria esse o ponto. Professores, Vivian do TCM de Goiás, aqui. Desculpa a simplicidade da minha pergunta, da minha fala, mas só para eu ver se, quando apresenta-se os riscos, se a gente chega neste ponto de ter estes riscos. Quando a gente pergunta ao ChatGPT quem é o presidente da Argentina, e ele responde errado, se eu responder, continuar a conversa com ele, não, o presidente da Argentina hoje é fulano, ele vai aprender com isso? E o que significa ele ser treinado? Quem os treina? Onde estão as informações do treinamento? Primeiro, né, esses modelos eles são retreinados com informação mais recente. Então, conforme eu comentei, o GPT 4.5, agora ele está com informações de abril de 2023. Então, essas novas informações, novos contextos vão ser utilizados para esse treinamento. Ele utiliza também as nossas perguntas para poder melhorar a qualidade e consertar os algoritmos. E por trás disso, tem os humanos que também trabalham em cima dessa melhoria. Então, se a gente pensar, tem a informação que está surgindo, que está sendo criada na internet, que é atual, tem a informação dos nossos prompts, né, conforme o professor Raimir falou, que podem ser utilizadas também e que podem servir para enviesar, né, se essas informações forem erradas. E tem informação dos humanos que estão lá no backstage, né, olhando, né, e que a OpenAI, acho que eu até tirei daqui tinha um slide, que a OpenAI ela contratou 2.000 pessoas num país africano, eu não me recordo o nome, acho que Uganda, não sei, para poder tirar o viés do OpenAI com relação a assédio sexual e etc. Então, ficaram essas 2.000 pessoas lendo textos e fazendo perguntas para eles e requalificando essas respostas. Inclusive, algumas dessas pessoas começaram a ter problemas, né, de saúde mental de tanto ler aquele texto. Então, tem esses componentes, né? Tem o que a gente dá como input, tem um dado que vem da internet e outras fontes, e tem né, as pessoas, os humanos que dão esse treinamento também. Só concordo com o que foi falado, mas aí, né, a questão é o enviesamento dos dados, quando ele coletou esses dados e se ele, né, realmente ele consegue aprender com o que eu estou, né, falando para ele, ou se ele enviesa ainda mais, né, o resultado que ele obtém. Questões interessantes. Boa tarde, meu nome é Adriano, do TCU. Lá no TCU, o que a gente... eu quero ouvir a opinião de vocês, para ver se essa é uma estratégia interessante. A gente criou um chat TCU, um chat GPT TCU. Ele tem essa capacidade de leitura externa, né, no ambiente externo,
mas a gente acabou carregando bases de informações do TCU, né? Então, os nossos processos, os documentos dos processos, nossa jurisprudência, dados de informações administrativas, de processos administrativos, e as consultas são mais, vamos dizer assim, mais fidedignas, né? Então, hoje eu sou capaz, por exemplo, eu quero fazer, me faz um resumo da peça tal, do processo tal. Ele vai lá no processo, pega essa peça, faz um resumo. Então, a gente optou por aprender a usar a tecnologia com informações, vamos dizer assim, controladas, né? Para a partir daí a gente começar a avançar nessas questões mais de risco que você tem levantado. Você acha que essa é uma boa estratégia, assim, a gente começar a aprender com informações? É claro que isso limita um pouco a capacidade da ferramenta, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue desenvolver uma relação com essa tecnologia que fica mais, vamos dizer assim, confiável. Bom, a questão aí é quem vai ter acesso, né? Que você está lidando com dados, né? Dados talvez até sensíveis, não sei a profundidade, né? Mas quem terá acesso a eles, né? Só internamente? Ok. Então, eu acho interessante a proposta, já que você vai conseguir, né, digamos assim, deixar a informação mais democrática. Todo mundo vai ter acesso a ela, todo mundo vai conseguir aprender com ela, né? O único limitante é quem vai ter acesso e se esse acesso vai ser realmente seguro, né? Você tem muita informação sensível aí dentro. Eu complementaria, a gente pode fazer uso de tecnologia, mas a gente precisa ter um acompanhamento. É a mesma coisa que a gente tem a tecnologia do carro, aí dá um carro para todo mundo dirigir de qualquer maneira. A gente tem que ter a regulação, a gente tem que ter as placas, a gente tem que ter as vias, né? Então, eu acho essas tecnologias que são muito potentes, a gente tem que ter dentro, né, do órgão algum tipo de acompanhamento, né? Porque e se essa tecnologia ela começar a cometer muitos erros? Como é que vocês podem prever isso? Então, é preciso criar dentro dessas instituições, a gente criar setores que trabalham com isso, que acompanhem o uso dessas tecnologias. Que elas são muito eficientes, mas elas também podem gerar muitos problemas, né? Ontem, inclusive, eu estava num evento com o pessoal da Apvida, né, Raimi? Que a gente tem um projeto com eles, e a gente estava falando do chatbot que dá recomendações de saúde para a pessoa. Agora, imagina o que acontece se aquele chatbot, que é feito com GPT, ele recomendar uma coisa errada a uma pessoa que tem problema de pressão, e a pessoa morrer, né? Então, precisa ser um acompanhamento frequente, né, de como essa tecnologia está funcionando e quais os desvios, as alucinações que ela pode sofrer. Eu uso muito na pesquisa, e eu vejo, por exemplo, principalmente com perguntas muito sofisticadas que a gente faz para ele alucina completamente, porque ele é muito generalista, né? Então, quando você vai treinar, especificar como vocês estão fazendo, ele vai ter que trabalhar dentro de um contexto. Então, a minha sugestão é que utilizem, né? É importante, como a gente diz, tecnologia é a flecha do tempo. Não vai ter como a gente fugir disso. Não tem como voltar atrás. Não adianta. Ah, não vou usar. Você vai ser um dos poucos que não vai usar. Então não tem como. Agora, é importante que a gente acompanhe. A gente acompanhe, avalie como é que estão sendo essas respostas, façam ensaios, né? A gente, por exemplo, vocês lá que vão fazer um resumo, bota o humano e bota o ChatGPT fazer o mesmo resumo, a qualidade é a mesma. Ou tem alguém que possa avaliar esse resumo. Quando a gente trabalha com esses algoritmos, principalmente quando a gente faz os novos modelos de IA, a gente tem medidas para avaliar a qualidade do resumo. Então, será que vocês podem ter uma base, né, de exemplos, né, que vocês possam validar se o algoritmo está funcionando bem ou não? Porque tem outro detalhe, né? A OpenAI está atualizando esse modelo deles, né? No caso de vocês, se vocês estão usando a API deles, eu acho que é esse o caso, né? Vocês estão usando o acesso ao serviço deles. Eles não vão avisar o TCU se eles atualizaram o modelo, se aquele modelo tem alguma coisa diferente. Então, a gente precisa de um acompanhamento, porque vocês estão consumindo o serviço deles. Então, eu acho que esse é o maior desafio.
Se fosse, por exemplo, um algoritmo que vocês desenvolveram internamente, que vocês treinaram internamente, vocês têm um controle total, tudo bem, vocês têm mais confiança, mas com a empresa de terceiros, que tem alguém trabalhando nisso, treinando isso com dados que vocês não estão cientes, né, e que talvez com um viés que vocês não conheçam, eu acho que tem que ser dobrada a atenção com relação ao uso desse serviço. Olá, boa tarde. Melanie, do TCE de Pernambuco também. Eu acho que eu tenho duas perguntas, eu vou tentar organizar. Ouvindo o debate, eu penso que a gente tem um desafio que é em relação também a quem, em termos de população, consegue acessar essas IAs e, através de suas perguntas, contar a sua versão da história, a sua versão dos fatos, né? Então, se é uma população que acredita numa versão majoritariamente X de uma história, a IA vai ficar enviesada para esta versão, né? Se a outra população não tem acesso à IA, para poder também alimentar a base de dados e inserir a sua versão dos fatos, né? Então, a gente corre o risco, novamente, de cair naquela história da história única, não é isso? E aí, pensando nisso, eu fiquei me questionando, primeiro, se vocês têm alguns dados, algum mapeamento nacional a nível de acesso, né, como é que está o uso das IAs, enfim, no Estado ou nível Brasil, e se já existe algum tipo de, algum programa, eu sou pedagoga, né, então já fui pensando na educação, se existe algum programa já de letramento em inteligência artificial para a população, né, seja educação básica, educação superior, mas no que o colega falou, nessa linha mesmo de traduzir funcionamentos e enfim, pensamentos da IA. Então, seria essa, sim, a minha questão, né? Se já existe algum projeto, enfim, algum modelo que a gente possa se espelhar para isso. Nesse momento, eu ainda não conheço nenhuma IA que esteja sendo usada além, né, das APIs ChatGPT e outras IAs baseadas nele. Não sei o professor Macedo. Mas eu não tenho notícia ainda de algo tão amplo, certo? Nem estatísticas sobre isso. Infelizmente eu não tenho essa estatística, né, desse uso de IA, mas é algo muito importante da gente realizar, ou seja, a gente saber o que está sendo usado e como, principalmente no setor público, né? Agora, com relação ao letramento, eu atualmente estou coordenando um projeto no FNDE, que é um projeto da conectividade das escolas de ensino básico. E a gente está incluindo nesse projeto uma discussão de como levar conteúdos, né, de formação para essas escolas de ensino básicos de IA. Então, essa é uma discussão que está tendo lá com a secretária Isolda Sela e com a Fernanda Pacobaeba, que é a presidente do FNDE, de como a gente pode, além da conectividade no ensino básico, também levar o conteúdo, e dentro desse conteúdo, ter o conteúdo do letramento, não só digital, mas do uso de IA, né, dentro das escolas. E para criar essa perspectiva. Agora, o que você comentou sobre o desafio, né, do viés, dessa visão única, é aquilo que eu comentei lá da quantum computing, né? A gente vai ter esse risco, né? Inclusive já tem hoje, né? Se eu começar a gerar um robô com muita notícia falsa, né, vários robôs, e isso for consumido pelo ChatGPT, ele vai começar a ter esse viés. Por mais que eles tentem, né, controlar isso, é uma guerra. Então, exatamente, a gente... Por isso que uma discussão que eu acho que é importante com relação aos dados, né, a gente precisa, de uma maneira urgente, assim, eu falo no Brasil, né, que são projetos que a gente precisa entender que dados são ativos. Hoje, o setor público brasileiro, infelizmente, não entende ainda, a gente não consegue compreender que o dado é um ativo. Eu dou um exemplo sempre muito simples nas palestras, Raimin.
essa cadeira que a gente tem aqui, provavelmente ela tem uma plaquetinha, não tem? De patrimônio. Agora, vocês já viram plaquetinha de patrimônio em cima de planilha Excel, de banco de dados? Aí eu pergunto, por que não? Isso é tão mais importante. Por exemplo, se a gente tem um banco de dados, né? Ou uma planilha que é usada para desenho de política pública, por que aquilo não é rastreado? Por que aquilo não é controlado? Se alguém pegar a planilha, botar num pendrive e levar para casa, é pior do que eu pegar essa cadeira e levar para minha casa? Eu acho que é muito pior, não? O dano é muito maior. Então, a gente precisa também, a partir desse momento, né, dessas discussões, a gente mudar a nossa cultura de uso de dados dentro do governo, dentro do setor público. A gente precisa entender que dado é algo muito precioso, que tem que ser tomado muito cuidado com esse dado, né? Porque dentro do setor público, isso precisa ser na sociedade como um todo, mas é onde a gente consegue criar as leis, as regulamentações para a gente lidar com isso bem. Então, a gente vê muitos governos, né, Raimi, que não tem nem, por exemplo, governança de dados, né? Muitas instituições sem governança de dados. Então, esses dados são criados, são manipulados, às vezes de maneira errada, né? Não são controlados. Então, a gente precisa criar essa cultura. Eu acho que até antes do IA e agora ao mesmo tempo, a gente precisa criar uma cultura de dados dentro do setor público, muito forte, porque isso cada vez vai ser mais latente e mais perigoso. Ainda sobre o Williams TCE de Pernambuco, ainda sobre essa questão que a colega levantou, que me pareceu muito própria, né? A questão do letramento, porque a nossa sociedade ela sempre é feita de muita desigualdade de acesso à cultura, ao aprendizado, e sempre o mundo teve essa diferença, né? Esse preconceito, digamos, linguístico, social, que faz com que as pessoas que têm acesso, né, elas consigam ter alguma intervenção maior na sua vida, enfim, e benefício. Aí eu fico pensando assim, já tinha pensado antes, aí agora me despertou para essa curiosidade, né, de que você cada vez mais acirra contra a distância, né, entre o letrado e o não letrado, né? Então você vai ter cada vez mais na sociedade. Vocês falaram há pouco sobre a questão de fazer perguntas, saber fazer perguntas, ter uma visão, um modelo estruturado de pensamento para fazer objetivamente interagir com a inteligência artificial e dela tirar proveito, né? Cada vez mais isso vai ser uma diferença essencial, né, entre as pessoas, aquelas que têm um letramento intelectual e o letramento específico, né, para IA. Então, eu acho que isso, de fato, é uma questão que a gente deve tratar com muito cuidado. Até porque, quando você tem um letramento, digamos, no ensino normal, de matemática, você sabe que tem diferenças, sabe que as pessoas não se letram da mesma forma. Então, essa diferença que pode ser menos significante do que é que vai ocorrer agora a partir do uso de IA, né? Ela pode mudar a vida das pessoas para o bem e para o mal, né? Se você souber fazer uso delas, né? Então, o abismo social, eu acho que se acentua com o emprego e uso da IA. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Cada vez mais você vai ter uma segregação de pessoas que não vão conseguir usar IA e que serão usadas pela IA, né? Que é muito pior, né? Então elas vão estar ali, elas não têm como, talvez não tenham nem a ideia de que estão sendo usadas, a grande maioria, e não vão ter acesso, né? Não vão saber o que é aquilo, né? Justamente por essa lacuna que vai ficar cada vez mais evidente, né? Infelizmente. Quer comentar, Remy? Eu também acredito que esse fosso ele vai se acentuar, né? Tá? Se a gente, quando surgiu digamos, quando as tecnologias começaram a surgir, já começou a se falar muito nisso, né? Que teríamos uma nova classe de pessoas que teriam dificuldade do uso da tecnologia, né? Que seríamos, né? E esse processo de massificação da tecnologia, ele aconteceu, né? Querendo ou não querendo, ele aconteceu e hoje é uma realidade. Eu acredito que esse processo vai ser o mesmo com relação ao uso da inteligência artificial. Ela vai se massificar, ela vai estar presente em todos os processos e no nosso cotidiano. Então, se já existia um fosso ali entre pessoas que tinham certa dificuldade de usar a tecnologia, isso vai se acentuar. Porque agora não é só ter acesso à tecnologia, como fazer o uso dessa tecnologia,
como eu fazer as perguntas corretas para obter o que eu quero, né? Então, essa questão desse chamado esse prompt aí, né, que na verdade são as perguntas que eu tenho que fazer. Então, nós vamos ter cada vez mais. Hoje tem uma área na área de estudo que chama, né, engenharia de prompt. Tem pessoas estudando só como fazer, né, como construir esses prompts, essas perguntas, da forma mais precisa para obter, né, uma resposta de forma assertiva. Então, esse processo ele vai se acentuar, não tem a menor dúvida, né, que as pessoas, além de ter saber, né, ter essa afinidade de tecnologia, vão ter que ter essa, né, essa maturidade, essa percepção de como interagir com todo esse ambiente de inteligência artificial. Né? Então, eu acho que realmente vai ser um processo aí onde vai se acentuar, né, um processo aí de talvez, né, se não se cuidar, um processo de exclusão bastante forte aí de uma boa parcela da nossa sociedade. Né? Meu nome é Eloísa Vidal, eu sou do Instituto Plácido Castelo aqui do Ceará, do Tribunal de Contas. Eu queria fazer uma pergunta de natureza mais filosófica, né? Porque as correntes filosóficas que se construíram no mundo ocidental, especialmente, elas procuram fundamentar a ontologia do ser. Né? Então, todo ser social, ele tem uma ontologia por trás, que justifica a sua existência, os seus comportamentos, a sua ética, etc. E, especialmente no Ocidente, o fundamento que nos orienta é o cogito cartesiano, penso, logo existo. E agora, com a inteligência artificial, o cogito cartesiano não serve mais para os humanos? Excelente pergunta. Difícil, né? É uma pergunta difícil, né? Mas, de fato, né, assim, a inteligência artificial, ela vai impactar, né, na maneira... Vou ficar em pé, né, porque fica mais fácil. A gente se conheceu, né, no tribunal, né? Ela vai impactar muito na maneira da gente pensar. Inclusive, eu tenho já percebido isso com meus alunos de mestrado e doutorado. Porque antigamente eles vinham para mim com um paper. Então, eles vinham, a discussão, né, e o pensamento, o raciocínio, eram em cima do que alguém tinha escrito e eles estavam conduzindo aquele pensamento em cima de algo, né, que foi gerado por um humano. Hoje eles não vêm mais com artigos para mim. Eles vêm ou com o resultado, procurei aqui no ChatGPT, me disse isso daqui tem essas referências. Você procurou, você que deduziu isso. Inclusive, tem uma ferramenta que eu uso, inclusive, que é muito interessante, que ela chama-se POPAI, né? P-O-P-A-I-I, POPAI, que você carrega um artigo científico, ela processa aquele artigo científico e você pode fazer perguntas para o artigo. É um prompt. Você já usou? Já, né? Aí você pergunta, quais são as principais contribuições? Ela te diz, são essas. Né? Ela é ótima para revisão, né? Se você quer fazer uma revisão, você lê o artigo, aí você faz... Às vezes você quer saber aonde ele falou de certo item, então você faz a pergunta, ele te diz, e marca no texto onde foi respondida aquela questão. Tá? Então, qual foi o resultado dos experimentos? Ele marca lá no texto. Então, ele é ótimo como assistente. Mas se você usar isso, não como assistente, mas como uma muleta para você, você vai parar de pensar. É isso que eu combino, eu sempre converso com meus alunos. Olha, você não pode parar de exercitar a sua capacidade de refletir sobre as coisas, até porque você, com esse sistema, você pode perguntar algo, ele vai te responder, e você não pode acreditar em tudo, né? Porque ele pegou uns parágrafos, ele fez um resumo, aí você não sabe exatamente como ele produziu aquele resumo. Então, você tem que sempre estar em contraste com o que o IA está te colocando. Eu acho, né, que a gente precisa compreender essa tecnologia e como a gente vai olhar para essa tecnologia. A gente não pode querer utilizá-la para substituir a gente integralmente. A gente tem que tomar esse cuidado, que é muito interessante. Às vezes você tem um trabalho, vou resumir, pego, boto o ChatGPT e faço, né? E já entrego. Isso vai fazendo com que a gente perca as nossas habilidades de produção de conteúdo e de conhecimento. E isso vai ser ruim não só para o nosso trabalho, mas para a humanidade como um todo, para a ciência,
né? Porque a gente vai começar a ser, todo mundo vai virar um papagaio estocástico a partir daquele momento. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A sua fala, o seu pensamento, ele faz todo sentido. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Para que a gente saiba utilizar essa tecnologia, que ela seja a nosso favor, não contra a maneira como a gente produz conhecimento, porque senão um dia a gente só vai depender dela, né? Bom, gente, estamos chegando aqui ao final aqui da nossa mesa, tá? Chegando o teto aqui do horário. Agradecer ao professor Furlan, ao professor Macedo, agradecer todas as contribuições, né, de todos que estiveram aqui presentes. Eu acho que é a coisa bacana desses encontros, né? De fomentar essas discussões, né? Interagir, trazer para aqui para a mesa aqui todos esses temas aqui que estão, né, que são inquietantes aqui. Bom, chama a conselheira Lília Martins aqui para dar uma palavrinha aqui para a gente aqui, tá bom? Obrigado, conselheira. Obrigada, professor Raimi. Obrigada aqui, parabéns aqui para os dois, doutor João e José, não é isso? Bom, engraçado, alguém já disse que a excelência é móvel. Eu fico pensando, a excelência é móvel e não é próxima, não, ela é distante. Porque eu acho que de tudo que vi aí, tem muita coisa para acontecer. E eu ia, inclusive, fazer uma pergunta, mas não vou fazer, vou só comentar que achei interessante. A OpenAI, me parece que os dirigentes demitiram o executivo exatamente por conta disso. A OpenAI estava querendo, me parece, fazer uma reavaliação, analisar melhor as coisas, mais ou menos isso. E me parece que esse executivo especificamente, ele estava querendo evoluir mais, tipo assim, sem dar uma parada. Acho que tudo na vida precisa, às vezes, dar uma parada, uma reavaliação. E eu entendi isso, foi acho que semana passada, né? Mais ou menos aconteceu isso. Interessante. Mas, gente, a minha fala aqui não tem nada a ver com isso, não sei nada disso, estou também aqui aprendendo. Só duas coisas, duas pontuações aqui que eu queria que vocês armazenassem aí e depois a gente discutisse para levar, inclusive, para o nosso grupo do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional. Primeiro, o nosso próximo Educontra, nós estamos no 14º Educontra, normalmente nós saímos já sabendo em que estado vai se realizar o próximo. Só lembrando que o penúltimo foi feito em São Paulo, o último foi feito em Alagoas e agora estamos aqui no Ceará. Então, só pensarmos se tivesse, a ideia, inclusive, era que a gente tivesse um estado do norte. Eu não sei se alguém tem alguma manifestação de se colocar à disposição, sei que a grande maioria aqui não é legitimado para decidir pelo tribunal, mas que vocês já possam levar para os tribunais de vocês essa possibilidade, tá bom? Primeiro, próximo, e aí nós vamos finalizar no grupo, caso a gente não chegue a uma conclusão até o final. E ainda a respeito da nossa carta. A carta do Ceará, no nosso Educontas, a carta do Ceará não vai ser possível sair daqui pronta. Nós vamos receber uma proposta, colocaremos no grupo, eu não sei se talvez não solto, mas em discussão online, faremos uma reunião para decidirmos sobre a carta do Ceará, tá bom? A respeito da carta do Educontas. Então, são esses dois pontos que eu já queria colocar, porque nós teremos mais dois momentos agora, teremos um case interessantíssimo, e depois teremos o palestrante também, para a palestra final, que também será de excelência, não tenho a menor dúvida. E parabenizar aqui mais uma vez aqui os senhores, viu? E ao professor Raimi pela fala. Muito feliz. Obrigada.